o nosso NUPL aqui do Ethereum, dos long-term holders, né, dos holders de Ethereum. Nós estamos voltando para dentro de uma região que a gente chama de capitulação. Então, quando a gente tocou os $1.000 aqui recentemente, a gente viu que identificou que essa região é a região de capitulação, é a maior região de interesse comprador futuro, de holders, né? Então, quando a gente voltar para esses preços, para esses patamares de preço, na nossa geração, eu acredito que possa ser a última oportunidade de comprar Ethereum a $500 até $1.000, que é aquela faixa, né, de suporte. Da nossa geração, eu acho que vai ser a última oportunidade, tá? Porque à medida que o preço chegar nesse ponto, e se ele chegar nesse ponto de $500 a $1.000, eu acredito que ele vai capitular fundo, vai formar um fundo ali, pois nós temos uma pressão agora na emissão de Ethereums. Então, com o Demerge, eles lançaram uma bomba de dificuldade. Aqui nós temos o poder computacional, a força computacional da rede do Ethereum. Quando ele lançou a bomba de dificuldade, nós tivemos então uma dificuldade tão elevada que não vale a pena para nenhum minerador do mundo nem investir no número maior possível de máquinas que ele não vai conseguir minerar, e se ele conseguir minerar, a recompensa vai ser muito baixa. Tá? Então essa bomba de dificuldade ela se refletiu no gráfico da Glassnode, por exemplo, mostrando aqui o hash rate, a força computacional, indo a níveis absolutos, né? Para demover a ideia de qualquer minerador que utiliza processamento, processador e poder computacional para fazer as transações e validar as transações, fazendo com que esses desistam da mineração com máquinas e comecem a utilizar a nova blockchain, a Beacon Chain, que é Proof of Stake, tá? Então nós temos basicamente com isso, com a adição do Demerge, nós temos uma coisa que é muito importante para a valorização do ativo, se caso nós tenhamos pelo menos, no mínimo, o mesmo tamanho de demanda que anterior. Então, se a gente conseguir manter a mesma demanda anterior no Ethereum, mas nós tivermos uma emissão progressiva de moedas através da queima de tokens, através na utilização das taxas, né? Principalmente o protocolo que foi iniciado no ano passado, né? Atualização aquela EIP 1559, a gente viu então a emissão agora reduzindo drasticamente, né? Então até recentemente, até o Demerge, a emissão de novos Ethereums era de 12 mil a 13 mil Ethereums aí por dia. E agora nós vamos ter a emissão de 3 mil Ethereums por dia. Então isso é uma queda aí de quase 70% aí de emissão. E ele tenderá a chegar até uns 1.500, 1.300 Ethereums por dia, tá? Com o Demerge agora. Por quê? Porque com o Demerge o estímulo ao stake hold aumentou muito. Então quem mais validar e se tornar um validador, né, emprestar Ethereums e congelar esses Ethereums em uma stake holding, terá uma menor emissão de Ethereums, pois todo mundo vai começar a tentar receber como recompensa os 10% aí anualizados que os protocolos de stakehold vão tentar entregar, tá? Então nós vamos ter, em algum momento no curto e médio prazo, uma adaptação dessa nova realidade da rede Ethereum pós-merge e que vai fazer com que a emissão programada dela seja cada vez mais baixa, provocando isso aqui quase como se fosse um halving, tá, pessoal? Esse movimento aqui, ó, vocês podem ver que a emissão de Ethereum veio caindo ao longo do tempo, né? E agora ele fez como se quase fosse um halving, né? O evento causou quase um efeito de halving. Então, se a gente tem a mesma demanda, manter a mesma demanda, a demanda voltar, o preço do ativo vai estar em um nível muito sensível para uma alta muito forte. Por isso que a gente especula que no médio prazo o Ethereum possa valer acima de 10 mil dólares por unidade, né? Então você compra um ativo a $1.500, $1.000, e especula que no próximo ciclo de alta, né, quando o mercado voltar a uma expansão econômica mais saudável e depois que a gente passar por toda essa turbulência que a gente vai ter agora, reflexo do apertamento quantitativo, né, a gente vai ter possivelmente uma alta muito forte. Então eu não vejo motivos para eu especular tanto outros ativos a não ser esses ativos da rede Ethereum no curto prazo, até porque eu acredito que eles vão ser os que mais vão receber incentivo e capital de investidores e de desenvolvimento, né?
E aí nós temos alguns sinais aqui da Glassnode mostrando quais são os riscos atuais, né, no preço atual do Bitcoin. Então o risco é bem alto. Nós temos ainda 49 pontos aqui de probabilidade de o mercado estar em extremo risco, ou seja, pelo comportamento da movimentação do preço, nós não estamos ainda exatamente num fundo, tá? Isso aqui vai se atualizando dia após dia. A tendência, o ideal é que ela volte para uma estrutura em que o preço realmente fique sobrevendido no RSI do gráfico do Bitcoin e o nível de risco fique um nível bem baixo. Aí, geralmente, quando o nível chega a um nível bem baixo, o mercado começa a subir. Então, toda vez que ele faz essa transição, o mercado começa a voltar a subir quando ele entra num nível só de risco. Mas quando ele chega no nível de alto risco, ele tem grande despejo, grande risco de perda de suporte. Então, recentemente saímos de um ponto com a perda desse suporte recente do Bitcoin, né, e com a volta abaixo da média 8 semanal, nós mantemos um forte risco de perder este suporte aqui, tá? Esse suporte aqui, ele está num grande risco de ser perdido. Se vai ser uma queda de 50% numa velocidade muito abrupta, né? Só Deus sabe se vai ser um crash ou não, ou se vai ser uma perda fraca, que é uma perda com queda de volume, queda de volatilidade, que a gente chama de fundo dos deuses, né? Então o mercado ele vai perdendo, ele perde o suporte, mas ele não perde com violência, ele vai perdendo aos poucos e ele vai formando aquela capitulação, né? Então ele tem essa perda aí. Além disso tudo, além do preço do Bitcoin e do Ethereum, nós temos também que ficar atentos ao nosso querido títulos do governo norte-americano, que fez um movimento muito fora do normal, tá? Durante a expansão econômica, tá? Os juros dos títulos americanos, eles estavam a níveis mínimos, né? Mas recentemente, isso não acontece desde a década de 80, tá? Desde a década de 80, a gente não viu uma alta nos títulos públicos americanos. Então, títulos do Tesouro americano. Nós nunca vimos uma alta desse tamanho, a nossa geração não viu isso. Eu nasci em 1987, então mesmo os investidores mais de longo prazo não viram isso, o que nós estamos vendo, essa compra enlouquecida de títulos. E a gente vê que ele parece-me fazer topos e fundos ascendentes. Então, nesse contexto, enquanto esses títulos estiverem em alta e não saírem dessa estrutura de alta, nós vamos ver o mercado sangrar como um todo. O mercado de ações, o mercado cripto, os mercados voláteis como um todo vão sangrar, pois os maiores investidores vão estar aportando em títulos.